Programa Negócios, com Depré Bucar. Boa noite. Nós damos início a mais um Programa Negócio, nosso encontro semanal falando de empreendedorismo, falando de negócio, falando de oportunidades e trazendo exemplos de sucesso e de superação. Nesse programa, essa noite, nós estamos recebendo em nossos estúdios o empresário Wagner Miranda, juntamente com seu filho Pedro Miranda, que fala de vários segmentos, né? Uma família que é empreendedora, que se juntou e que traz exemplos importantes para você que é empresário, para você que é empreendedor, que busca informação para, com essas informações, poderem planejar e, planejando bem, poder crescer e desenvolver, né? Wagner, boa noite Pedro, obrigado por vir ao Programa Negócio, a gente poder falar um pouquinho dos negócios, falar do ramo de atuação da família de vocês, mostrar que é uma família empreendedora, né? Falar dessas oportunidades, dessa visão, compartilhar isso com as pessoas que escolheram nos assistir. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Olha, Wagner, vocês atuam em 3 áreas específicas, né? E eu vou escolher o primeiro, que é a sua área, acho que é de principal de formação, né? Você como médico, como empresário do ramo de atuação, Pedro também é médico, não é isso? Isso. Vamos falar um pouquinho então sobre a área hospitalar. O Brasil está em crise, a área de saúde é algo que sempre foi tema de políticos, todos que passam pelo poder prometem que com incentivos e benefícios da área governamental vão conseguir superar esse gargalo da saúde de todos nós brasileiros. É importante lembrar que, inclusive, nós já tivemos presidentes que prometeram, através de um imposto, né, que volta a ser discutido, que era para ser provisório, sanar o problema da saúde do Brasil, e não foi possível. Pois bem, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho dessa área de saúde no Brasil. Você é empresário da área de saúde, atende muito, já está nessa área há muito tempo. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão como empreendedor. Como é que vocês enxergam a saúde no Brasil e como que os brasileiros podem, se um dia assim almejarem, chegarem na tão merecida qualidade de saúde que tem implementado em hospitais particulares, também na saúde pública? Boa noite, telespectador, boa noite. A área da saúde é uma área que tem uma demanda crescente na nossa comunidade, no mundo todo atual. Cada dia nós temos mais pessoas, temos mais habitantes por unidade diária e ainda que alguns problemas ou muitos problemas foram superados, como mortalidade infantil, por exemplo, desnutrição, isso tem diminuído, mas o fato é que as doenças têm aumentado. As pessoas vivem mais, ao invés das pessoas morrerem com 20, com 30, com 40, com 50 anos, a expectativa de vida é maior. E quanto maior a nossa longevidade, mais problemas, mais enfermidades vão surgindo, né? Além do avanço de conhecimento também, onde se descobre mais, onde se tem a possibilidade de investir mais para deletar, para combater as doenças e promover a saúde. Então, é um mercado fabuloso. Então, ele só cresce. A questão da demanda em saúde, ela não vai diminuir nunca. Ela é crescente e sempre. Com o envelhecimento da população, sempre vai né? O aumento e a longevidade maior da população. Então, sempre vai... E a busca de melhor qualidade de vida e de saúde, então, esse mercado ele será sempre crescente. Então, a minha formação como médico, sou formado aqui pela Universidade Federal de Goiás há 25 anos, e como empresário da área de saúde, nós temos um hospital, temos uma empresa de transporte de pacientes, de UTI móvel, temos uma UTI aérea também. Então, a nossa visão com relação a esse mercado da saúde, ela é muito otimista, porque é um mercado, uma demanda sempre crescente. Wagner, então nós temos visto que constantemente vem à pauta a crise dos hospitais particulares, né? Até o presidente da Associação dos Hospitais Particulares, o Fernando, constantemente tem falado dessa dificuldade dos hospitais particulares no estado de Goiás tem passado, né? Dificuldade porque acaba não recebendo o necessário para custear o alto custo dos hospitais. Segundo é os encargos, né? Que muitos deles devem muito à União, tanto o governo federal e estadual. O que você teria para dizer aí sobre a gestão desses hospitais no estado? As dificuldades que as empresas de saúde particulares, sobretudo os hospitais, que têm uma demanda, que atendem um volume de pacientes, consequentemente tem um gasto mensal mais elevado, ela é multifatorial. Em primeiro lugar, é que os hospitais particulares resolvem a grande maioria dos problemas de saúde de quase toda a população, vez que o sistema público resolve muito pouco ou quase nada.
Então, numa comunidade onde a assistência à saúde por parte governamental é muito limitada, esses doentes não deixam de estar doentes, eles recaem nos hospitais particulares. Então, existe uma sobrecarga para as empresas de saúde particulares, sobretudo as empresas que detêm a maior complexidade em saúde, por conseguinte, têm os custos mais elevados. Então, existe uma demanda sempre grande de pacientes que, às vezes, não têm recursos de como pagar os seus tratamentos para, de alguma forma, disputar um lugar ao sol, né? Um lugar onde ele pode ser tratado das suas enfermidades. Nesse contexto, esses pacientes, às vezes, chegam a um hospital particular, privado, que tem um custo de assistência elevado pelos gastos mesmos que isso empreende, e às vezes a comunidade não tem como pagar. O grande comprador dos serviços dos hospitais privados são os planos de saúde. Esses planos de saúde também têm as carteiras de assistência do governo, ou seja, funcionários dos níveis municipal, estadual e federal, que também são fontes pagadoras, essas instituições são fontes pagadoras dos hospitais privados. Os planos de saúde hoje, eles não conseguem pagar a contento as empresas, os hospitais são prestadores. Isso tem várias causas, seja porque eles têm uma gestão que tem suas deficiências, seja porque as necessidades dos pacientes hoje são crescentes. Uma determinada enfermidade, por exemplo, que 20 anos atrás ou 10 anos atrás custariam X reais para custear o seu tratamento, hoje ela custa muito mais, porque existe muito mais recursos, sobretudo no que infere a tecnologias de diagnóstico, né, aos métodos terapêuticos. Wagner, que a área hospitalar no estado de Goiás, no Brasil, particular, passa pela mesma doença, respeitando suas proporções, que a área de saúde pública? Nós sabemos que o SUS, há muito tempo, ele tem o caos, né? Sem dúvida. Agora, no sistema público, o que acontece? O governo tem uma arrecadação e tem que distribuir uma parte do que arrecada para assistência à saúde. Essa é uma gestão governamental que não vem ao caso aqui da gente discutir. Historicamente, isso nunca foi feito a contento no nosso país, né? Na instituição privada, o que acontece é que os pacientes querem esse tratamento, e também as pessoas cada dia exigem mais, até porque pelas redes sociais, pelo esclarecimento da população, eles sabem, eles têm acesso de que existem recursos a maior que poderiam ser empregados a eles, e eles querem isso a todo preço, né? Mas a população comum não consegue pagar esse custo que é muito elevado, uma fatia muito pequena da população que consegue pagar, e as fontes pagadoras, os convênios de saúde, seja privados ou das instituições públicas, não conseguem pagar isso a contento. E é onde existe hoje na Procuradoria Pública, diariamente, uma série de demandas de recursos para forçar os planos a pagarem determinados tratamentos. Por quê? Porque os convênios não conseguem pagar os hospitais. Daí o que acontece? O hospital está com um paciente com uma enfermidade, hospital privado. O paciente quer tratar. Ele vai tratar esse paciente adequadamente, ele está ali para isso. O negócio do hospital privado, na nossa comunidade, é tratar o paciente. E ele acha bom fazer isso. E ele investe em tecnologia, em capacitação de pessoal e de especialista para isso. E faz isso bem. Na hora de pagar, o plano de saúde não paga a contento ao que o hospital e os profissionais desejam, que apresentam como de justiça, e os planos de saúde, por ter dificuldades financeiras, não fazem esse pagamento. Eu não sei se ele se perde em algum lugar, mas um aspecto que existe é da própria gestão do plano de saúde, né? E essa pergunta deve ser respondida pelo gestor do plano de saúde. O outro aspecto é que o custo da assistência à saúde atualmente, realmente ele é alto. E eu não sei se um plano de saúde que vende assistência a um determinado segurado dele, uma mensalidade de 70, de 80, de 100 reais, se essa arrecadação é suficiente para pagar um tratamento que hoje, às vezes, custa 1.000, custa 10 mil, custa 100 mil. Não é raro uma conta que custa 100 ou 200 mil reais, né? E não é porque
quem está nesse atendimento vai ganhar esse grande valor financeiro. É porque o custo da assistência realmente ele é alto. E quanto mais grave o paciente se encontra, quanto mais grave a enfermidade, maior a ameaça à vida do paciente, maior é o desejo, seja do paciente, seja dos familiares, seja da própria equipe que está assistindo, de investir o máximo naquilo. Pedro, você como um jovem médico recém-formado, nós estamos vendo que no Brasil em 2015 passou-se uma grande discussão polêmica, né, Wagner, sobre trazer e importar médicos de outros países para cá para suprir a carência de médicos em determinadas regiões. Pois bem, você é recém-formado, foi iniciando sua carreira, como é que você se enxerga nesse Brasil dessa complexidade entre você ter que trabalhar no hospital, ter sido formado, ter que competir com médicos nos lugares? Como é que você está se sentindo recém-formado adentrando nesse setor? Então, o que acontece hoje é que existe um grande volume, né, de médicos que são formados, né? Enquanto há 6, 7 anos atrás a gente tinha um volume de médicos, por exemplo, em Goiás formava praticamente só a Universidade Federal, que eram 110 alunos. Hoje nós já temos aí Universidade em Rio Verde, Universidade em Goianésia, Anápolis, entre outros diversos locais, né? E o que existe muito hoje, que esse governo criou esse programa Mais Médicos, e junto com o programa Mais Médicos ele criou um outro programa que é o Provab, que é um programa que visa colocar esses médicos, principalmente com médicos recém-formados, querem adentrar para um programa de especialização de residência médica e que é uma área extremamente competitiva. O que o governo fez? Ele deu um incentivo para quem for trabalhar nesse programa que é o Provab. Então você tem as regiões selecionadas, você vai trabalhar nesses lugares um ano e aí você ganha 10% da nota nesse concurso de residência médica, né? Que garante que aquele médico tenha a condição mínima de poder fornecer, né, ter um conhecimento mínimo para poder exercer a profissão no Brasil. Falando exatamente desse item que você adentra agora, falando da qualidade desses médicos, Pedro, nós sabemos que quando é uma quantidade menor de formação, de universidades formando, somente as federais, ela tinha certos critérios. Quando começou a abrir esse leque para universidades particulares, nem todos deram conta de manter o nível de patamar, de exigência, de qualificação desse médico. Esse é um item. Segundo, que eu gostaria que você abordasse como médico recém-formado, também falando da relação de qualificação, é que o médico anteriormente ele tinha uma relação muito mais pessoal, né, Wagner? Lá, você é um pouquinho mais maduro que o Pedro, mas naquela época tinha uma coisa da relação mais pessoal, o médico ele era um dogma, com o paciente, né? Tinha uma questão de doação de dogma. E o novo médico agora ele entra como um profissional que tem a finalidade de lucrar, de ganhar dinheiro e tal. Como é que você enxerga essas duas realidades? Primeiro, a qualificação, nível de formação desse profissional, que advém a abertura de mercado para as novas universidades, né? Se houve perca de qualidade ou não. Segundo, a relação médico-paciente, que agora tem um item, que é um item agora que é de receita, de arrecadar, de lucrar com isso. Então, assim, abordando o primeiro tema aí, falando em questão de qualidade, claro que existem exceções, mas com esse programa do governo aí de facilitar a abertura de cursos e tudo, principalmente cursos novos, por exemplo, você tem cursos que tem aí um rodízio de 100 a 200 pessoas formando por ano, em cidades de 30, 40 mil habitantes, que às vezes não tem nenhum suporte para acolher esses médicos, né? Esses alunos que vão formar, né? Então, eu acho que o governo federal ele deveria ser muito mais exigente, junto com o Conselho Federal de Medicina, na abertura dessas novas instituições, né? Em relação à qualidade, isso depende muito, tanto da instituição, mas também em relação ao aluno, né? Então, o processo seletivo, ele tem que ser cada vez mais rigoroso, eu acredito que tem que ser mais rigoroso para selecionar as pessoas que são capacitadas nesse princípio, né? E o que a gente vê muito é que, vou fazer medicina pela questão financeira, né? Então, o médico ele era colocado dentro da sociedade como uma pessoa que tinha um salário bom e que tem uma condição de vida maior, e isso criou na cabeça da população esse paradigma, né? E hoje, quando eu como médico recém-formado, eu posso dizer que o mercado de trabalho hoje, quando eu converso com meu pai, eu converso com diversas pessoas, hoje o mercado de trabalho para o médico, principalmente para o médico recém-formado,
ele tá difícil. Eu tenho diversos amigos meus que eles querem entrar no programa Mais Médicos, eles querem entrar no Provab, eles querem mesmo, não é uma obrigação, eles querem para ganhar o salário daquilo e não conseguem. Então, não tem vaga. E as vagas que existem tá dentro dos médicos cubanos ocupam essas vagas de brasileiro, principalmente dos grandes centros. Isso eu falo nos grandes centros, é uma realidade que acontece. Não estou falando, né, no interior, onde os médicos não querem, os médicos recém-formados não querem ir. Mas, por exemplo, eu tenho que formaram comigo mesmo diversas pessoas que tentaram o Provab ano passado, ou tentaram entrar no programa Mais Médicos, e esse ano vão tentar de novo, mas provavelmente a maioria não vai conseguir. Wagner, agora sua avaliação sobre esse item que eu coloquei para o Pedro como médico, mas você como empreendedor, né? Como é que você tem visto aí, você como dono de um hospital, que é um empreendimento, contratar esses médicos que agora têm a formação de universidades públicas, mas agora de universidades privadas também, e que também agora tem uma visão não só humanista, mas tem uma visão mercadológica. Um aspecto é que as características da nossa sociedade realmente mudaram, né? De vários anos atrás, era uma característica completamente realmente do que é hoje, onde se tinha um tempo maior para um médico conversar com o paciente, estabelecer uma relação médico-paciente de maior confiança, um nível maior de relacionamento, onde se examinava o paciente em uma anamnese, em um exame físico por um tempo mais prolongado, onde se pegava mais no paciente, se utilizava do estetoscópio e de alguns outros recursos básicos para tomar pé da situação e de dados clínicos do paciente, e que hoje, pelas características do próprio atendimento, onde às vezes tem um pronto-socorro com 200 pessoas na fila. Eu não estou falando isso em São Paulo, em outro lugar, aqui em Goiânia. Tem vários pronto-socorros hoje que tem 200 pessoas lá na fila para serem atendidas, né? Então, não dá para você atender para o médico que está naquele atendimento, atender os pacientes nessas mesmas características, nesse mesmo tipo de relação que se estabelecia entre o médico, o paciente, inclusive os seus familiares, de outrora, né? Nessas características, por exemplo, inclusive, tem um guarda na porta onde só entra o paciente ou só entra um paciente e um acompanhante familiar de primeiro grau, até porque não comporta todo mundo. Então, uma realidade, um aspecto é essa realidade que realmente é outra, né? Isso não quer dizer que tem que atender mal, né? Ou que tem que examinar mal. Hoje, os níveis de recursos de diagnóstico são também muito mais amplos, né? Onde tudo você tinha que pegar na mão ou no estetoscópio, hoje você tem um arsenal de recursos tecnológicos para diagnóstico que facilita a vida do médico. Não estamos falando em substituir uma coisa adequada por outra inadequada, não é isso. Mas realmente é que essas características hoje são realmente diferentes, não é? Agora, isso tudo repercute no aspecto filosófico, onde, por exemplo, antigamente era raro, não se via praticamente falar o paciente, um familiar, vamos ver uma segunda opinião de um outro médico, um outro especialista. Hoje é extremamente comum, não é? Às vezes o paciente não sente aquela mesma confiança no primeiro atendimento, no primeiro profissional que o atende. Outro aspecto é que o paciente, outrora, ele fazia um pagamento, seja com saco de feijão, seja com valor financeiro, seja que pagava de alguma forma. Hoje é diferente, é o plano de saúde que paga, é alguém que paga de outra forma, é a instituição que recebe e repassa para o médico, e chega ao ponto de dizer, o paciente fulano de tal é a ficha número tal, né? Muitas vezes nem se aborda o nome adequado do paciente, é a ficha número tal, atende hoje 30 fichas, né? Quer dizer, não atendeu 30 pessoas enfermas. Falando um pouquinho de empreendedorismo, nós concluímos esse primeiro bloco para nós irmos para o segundo. Eu gostaria, Wagner, que você abordasse o seguinte. Você então é dono do Hospital Amparo, criou a UTI aérea Goiânia, tem um parque hospitalar e nós estamos falando, antes de começarmos a entrevista, de um projeto audacioso também que aflora essa questão do empreendedorismo, que é algo que você foi lá no Hospital de Câncer em Barretos e está se inspirando para fazer algo em Goiânia. Eu quero que você fale um pouquinho da visão empreendedora aí, Pedro. Eu gostaria também que você participasse dessa visão. Como que é ser empreendedor nessa área e abordasse todas as suas ações na área de saúde? Bom, essa aptidão de querer trabalhar e fazer sempre
um pouco mais de cada um, e eu tenho esse tino e essa vocação, né? E também vendo essas necessidades da nossa população, das pessoas da nossa comunidade, vivendo saúde, pelo menos 18, 20 horas a cada dia, e presenciando essas dificuldades que nós comentamos aqui, de atendimento, dificuldade de remuneração, de tudo, e vendo o exemplo do Hospital de Câncer de Barretos, que penso que é um exemplo quase que único no nosso país, né? Onde 18 anos atrás ela tinha 2.000 metros quadrados de hospital funcionando, criado por um fazendeiro, também sou fazendeiro, e de 18 anos para cá, em substituição à gestão desse criador do Hospital de Câncer de Barretos, que faleceu, o filho dele vem conduzindo este hospital, e hoje são 120.000 metros quadrados de hospital. Sem dúvida nenhuma, é o hospital mais belo do nosso país, mais belo em todos os aspectos, estou referindo. E de uma população que necessita desse tipo de atendimento, de uma enfermidade que é crescente, como nós comentamos, o câncer cada vez ele é mais frequente na nossa comunidade, seja pelos vários níveis de exposições que as pessoas têm, seja pela longevidade, que graças a Deus nós temos tido cada vez mais. É uma enfermidade que cada dia é mais prevalente. E as pessoas cada dia têm mais dificuldade de tratar. Como é que vai tratar um paciente com câncer num sistema de ficha que tem que ser atendido em poucos minutos, né? E quem paga isso? Né? Então, o exemplo de Barretos, onde o paciente não paga para ser atendido, onde ele é atendido com uma qualidade técnica muito grande, porque tem investimento, tem gestão para isso, e onde tem uma parte de humanização imensa, né? Então, nunca a gente fala dos problemas da saúde pública, dos problemas que tem vivido as instituições privadas de saúde, a gente fala, vou sair correndo e vou para um hospital, né? E fala, opa, não é o hospital que eu posso ir, que é exatamente essa problemática toda. Então, eu acredito muito, o brasileiro, ele é muito solidário, né? A nossa gente tem essa bondade inata. Então, eu acredito que uma assistência à saúde, a melhor forma que ela pode ser prestada é num ambiente, no hospital, à semelhança do exemplo de Barretos. Esse lançou uma pedra fundamental aonde... E daí, nós, depois de visitarmos o Hospital de Barretos, das ações que nós tivemos lá, nós constituímos aqui em Goiás uma associação, somos 39 pessoas que reunimos, criamos uma associação para cuidado de câncer no entorno de Goiânia. Todos médicos? Não, tem médicos, tem advogados, tem empresários, tem donas de casa, tem enfermeiros, tem pessoas da comunidade em geral, como deve ser numa empreitada realmente dessas. E, após criarmos a nossa associação, a ASEG, nós ganhamos uma área no município de Inhumas, de 70.000 metros quadrados. Em outubro passado, lançamos a pedra fundamental para a construção do Hospital de Câncer de Inhumas. É um hospital que nós queremos que esteja pronto ao término de 4 anos. Essa pedra fundamental foi lançada, o projeto está sendo desenvolvido, e o que nós desejamos, essas pessoas que estão juntas nessa empreitada, é de que Goiás tenha um hospital que vamos procurar estar trabalhando na semelhança do exemplo que Barretos tem mostrado para o Brasil e para o mundo, não é? Nós não temos vínculo institucional com Barretos, a não ser a busca do exemplo, né? E Goiás, em breve, se Deus quiser, toda a comunidade está convidada para estar conhecendo esse projeto, para estar participando dele, e acreditamos que será um local onde as pessoas vão poder ser bem tratadas, onde o pagamento não existirá do ponto de vista do doente ou da família, fazer um pagamento no caixa do hospital, e onde a qualidade técnica seja da melhor possível e a humanização nesse atendimento seja da melhor forma. Então, eu acho que é o que todos nós precisamos na condição de saúde e vamos estar conduzindo esse processo em busca dessa assistência aqui no município de Inhumas. Algum comentário? Então, Wagner, eu vou primeiro parabenizar você pela iniciativa e pelo empreendedorismo, né? E colocar também o programa negócio como parceiro desse projeto. Eu até faço um compromisso aqui, a gente lá filmar o Hospital de Barretos, ver o case de sucesso. Tem aquela questão dos shows, que a sociedade inteira se envolve, os empresários, os artistas, em prol de uma causa nobre.
vamos lá contar essa história também. E aí depois nós vamos lá em Umas. Vamos lá junto com você contar essa história dessa peça da pedra fundamental lá, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e segundo bloco nós vamos falar de um outro setor que vocês atuam, como pecuarista, como fazendeiro, como empresário da área florestal. Vamos explorar essa outra visão agora que a gente muda um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa! E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Pensei num romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. De volta com o programa Negócio para todo o Estado de Goiás. Se você estiver nos acompanhando fora do Estado de Goiás pela TV Metrópole News online, né, seja bem-vindo. Nós tivemos o primeiro bloco com os empresários e médicos Wagner e Pedro Miranda, né, e eles falaram sobre a sua profissão como médico e como empreendedores da área médica. Wagner e Pedro, né, agora nesse segundo bloco vamos falar de uma outra área de atuação. Nós fizemos um apanhado aqui. Você é fazendeiro, é produtor de um gado que é o Tabapuã, tem a fazenda Parque das Vacas e tem a parte florestal desse empreendimento. Pois bem, eu gostaria que você apresentasse aos nossos empresários, empreendedores, tal, como é que surgiu esse empreendedorismo, como é que você saiu da área médica e foi mexer com isso e por que vocês foram mexer com isso? O trabalho não dorme, né? Já teve o filme O Dinheiro Não Dorme, mas realmente o trabalho não dorme e quem gosta de trabalhar ou trabalha muito numa área só, ou trabalha muito em duas ou em quantas áreas, vê que se faz necessário. Mas é o trabalho, né? E o fato de conciliar o trabalho na área da saúde, na área da pecuária, na área da silvicultura, tudo são trabalhos, né? E eu percebo que a nossa capacidade como humanos de trabalhar em diversas áreas, isso é inata a qualquer um de nós, né? Uns têm mais ou menos aptidão, ou tem um gosto maior numa outra área, mas todos nós somos capazes de trabalhar muito e em diversas áreas. E assim, nós temos a nossa atuação também no agronegócio, e esse agronegócio que nós lidamos com ele é a pecuária zebuína, onde nós selecionamos o gado Tabapuã, o gado Nelore, e nós publicamos um paper, uns 12 anos atrás, sobre a criação do novo tipo racial, que é o primeiro cruzamento interzebuíno do Nelore e o Tabapuã, que é o Tabanel. E também temos a atividade na silvicultura, onde nós começamos inicialmente a plantar eucaliptos, e de há vários anos para cá nós trabalhamos com mogno africano, e o mogno africano é o nosso negócio na floresta. O gado de elite é algo que tem sido sempre motivo de muita discussão, porque ele gera uma reflexão que é um gado de alto custo de manutenção, de montar o seu plantel não seria barato. E que nós temos hoje em Goiás pequenas propriedades de terra que ainda cultivam aquele meio convencional, né? Grandes propriedades de terra, onde cria-se o gado solto, esse gado mestiço, mistura de várias raças diferenciadas. E o que você teria para dizer, Pedro e Wagner, para esse empresário do agronegócio que ainda continua produzindo gado dessa forma, né? Como é que eles poderiam enxergar a mudança? Bom, esses desbravadores que selecionam o gado de elite, né? E esse gado de elite, quando eu refiro gado de elite, não quer dizer o gado que vai para uma pista para apresentar beleza racial. É o gado de elite que vai representar um melhoramento na produtividade dos rebanhos, né? E nesses desbravadores aí da história da criação do zebu no Brasil, temos inúmeros grandes exemplos e graças a essas pessoas que vêm selecionando o zebu ano após ano, é que nós temos um aumento na produtividade dos rebanhos do Brasil, desde quem tem muitos animais, quem tem um animal só. Cada ano que passa, esse animal é melhor. Ele é mais precoce, ele é mais produtivo do ponto de vista de reprodução e de carcaça, e isso dá sustentabilidade ao seu negócio da melhor forma. Então, hoje, um animal, por exemplo, é abatido com 2 anos, com 2 anos e meio, com 18, com 20 arrobas,
Diferentemente do que acontecia 10, 20 anos atrás, onde o abate de um boi no Brasil era com 5, 6 anos de idade. Ou seja, quem lida com a produção de gado na pecuária, hoje tem uma liquidez, uma sustentabilidade muito melhor do que alguns anos atrás, e graças a esse melhoramento genético que essas pessoas que vêm selecionando essa genética, que vêm selecionando o zebu, que é o responsável pela produção pecuária no Brasil, têm contribuído. Desse aspecto tem até um tema interessante, a AGCZ, a Associação Goiana do Zebu, que está agora com 42 anos já, nós escrevemos um livro. Você é o presidente da associação. Eu sou presidente atualmente da AGCZ. Nós escrevemos um livro ao longo desses 2 últimos anos, onde conta parte dessa história da AGCZ. Uma parte da história do desenvolvimento e da criação do zebu no estado de Goiás. Como que o zebu chegou, espalhou no nosso estado e tem contribuído tanto pela sustentabilidade da pecuária no nosso estado, né? Então, é isso, a pecuária zebuína, ela tem um crescente, é responsável pelo Brasil hoje ser o maior produtor de carne do mundo, graças a essas pessoas que vieram antes de nós e que tanto contribuíram para o desenvolvimento do zebu no território brasileiro. Pedro, vocês criaram lá entre a família de vocês um espaço que é para exposição, né? Conta um pouquinho desse espaço, como é que foi criado, de onde que veio essa ideia, por que vocês criaram? Então foi o seguinte, a gente, como no ramo do agronegócio, a gente mexia com diversos tipos raciais de gado, né? O tabapuã, o Nelore, o tabanel, entre outras raças. Além de mexer com a pecuária, mexia também com a parte de silvicultura, que iniciou com o eucalipto e voltou com o mogno africano, né? E aí a gente decidiu criar um centro de exposições e de conveniência entre esses produtores, né? Com o objetivo de agregar todo mundo, né? E aí surgiu a Expo Park, que é um centro de convivência, né, da agropecuária goiana e nacional. E lá fica às margens da rodovia, de fácil localização. Então, e lá a gente faz um evento uma vez por mês, que tem o objetivo justamente de debater, de ditar os rumos da pecuária e da silvicultura, de expor ideias, né? E com o objetivo de confraternizar todo mundo, né? E aí que surgiu a Expo Park, que é justamente esse lado. Juntamente com isso, a gente decidiu criar, né, um centro de desenvolvimento e pesquisa do mogno africano, que é um outro ramo da silvicultura que nós fomos um dos pioneiros aqui no Brasil, né? E hoje temos uma das maiores áreas plantadas, né? Aqui no estado de Goiás? A nível mundial, né? E perdendo apenas para para a Austrália, né? E a gente cria lá, faz esse mesmo melhoramento genético que a gente faz com o gado, a gente faz com o mogno africano. Então hoje a gente tira eucalipto. Isso. Isso, o mogno africano, na verdade, ele não é concorrente direto do eucalipto. Porque o eucalipto ele é mais usado para poste, para produção de celulose e para queima. O mogno africano, ele entra com uma produção de madeira nobre. Por que a gente decidiu investir no mogno africano? A gente tem um tripé, que a gente fala que é o tripé do mogno africano hoje. A primeira haste desse tripé é que as leis ambientais estão ficando cada vez mais rígidas. Hoje, se você cortar um pé de mogno brasileiro, você é preso. Então, as leis ambientais elas estão ficando extremamente mais rígidas. Segundo, a população só vem aumentando. Então, o consumo de madeira na Europa, no Brasil, em tudo, isso já vem sendo crescente nos últimos anos, né? E o terceiro ponto é que a madeira nobre para a produção de móveis, de movelaria, é uma coisa que ninguém pensa. Porque o pessoal, ele está cada vez mais preocupado na qualidade do produto, né? Então, visando esse tripé, a gente decidiu ir atrás de uma madeira nobre que teria uma alta rentabilidade, né? E isso vai garantir que lá no futuro, daqui 10, 15 anos, essa madeira ela seja extremamente valiosa, né? E aí a gente decidiu pesquisar todas essas madeiras nobres e a gente
nós nos deparamos com o mogno africano, que não é uma coisa nova no mundo. Ele já tem o ciclo de produção completa na Austrália, então eles produzem o mogno africano na Austrália, eles exportam essa madeira para a China, que manufatura, e esse mercado, essa madeira, esses móveis, eles são distribuídos para o mercado principalmente da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Então isso já tem um plano de, desde o corte até o produto final, já estabelecido. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele mesmo projeto deles, visitamos e trouxemos para o Brasil. Então o mogno africano hoje, ele é uma madeira que, diferente do eucalipto, que sua produção vem caindo, ele vem só aumentando a produção do mogno africano. Então hoje nós lá, como pioneiros, nós recebemos, junto com esse da Expo Park, nós lá fazemos cursos de capacitação, nós damos palestras, temos um auditório lá com capacidade de 100 pessoas, nós damos uma palestra que todo mês acontece lá, que é o Dia de Campo do Mogno Africano, que conta aí sempre com 80, 90 pessoas de diversas regiões, de conhecer isso, e nas suas regiões. Então hoje, nós temos das nossas mudas, das nossas árvores, genética nossa, nós temos desde do norte até o sul do país árvores plantadas, né? E com esse trabalho que nós fizemos de melhoramento genético, o pessoal da Angola veio buscar o nosso material genético, você falou justamente disso, né? Eles produziam mogno africano lá sem nenhum tipo de melhoramento genético, e aí estão buscando as nossas mudas, o nosso melhoramento para melhorar a qualidade de produção da madeira e o volume de metro cúbico ao final do ciclo do mogno africano. Muito bem, parabéns para vocês, Pedro e Wagner. E eu gostaria de suas considerações finais, então. Wagner, o que nós podemos encerrar aí essa matéria, que eu acho que com certeza nós demos nossa contribuição para o desenvolvimento do Estado, porque nós falamos de dois segmentos bem distintos, mas mostramos esse empreendedorismo, essa ousadia, essa capacidade de renovação do goiano espelhado na vida sua e do seu filho. Wagner. Eu agradeço a oportunidade de estarmos no seu programa, um programa que tem contribuído com toda a nossa comunidade, onde as pessoas têm a oportunidade de ver exemplos, de ver experiência que outros têm apresentado em determinado segmento, e isso de alguma forma tem servido, eu sou testemunho disso, para estimular as ações de diversas pessoas no nosso estado e fora dele. Com relação aos segmentos de saúde que nós trabalhamos e do agronegócio, são assuntos que a gente gosta muito, é o que nós fazemos no dia a dia, e todos os colegas, tanto da área da saúde quanto do agronegócio, estão convidados para acompanharmos conosco, seja nas nossas empresas de saúde, seja na Expo Park, que fica no município de Inhuma, às margens da rodovia GO 070, para estarmos conosco discutindo e convivendo, discutindo esses assuntos do agronegócio, seja da pecuária zebuína, seja do mogno africano. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Wagner. Sempre nós nos sentimos honrados em recebê-los aqui. E nós vamos terminar esse programa dessa noite recebendo o nosso presidente, o Pedro Alves, presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, que traz uma mensagem para todos nós, empresários e empreendedores, no início de um ano que vai testar todo o nosso empreendedorismo, nossa ousadia, nossa inovação. 2016 está sendo previsto um ano difícil. Então, para ele, a mensagem do nosso presidente Pedro Alves. Pedro. Boa noite, Debrey. Meu amigo, parabenizar você pelo sua órgão de divulgação no estado, que tem sido um sucesso, né? A gente, quando faz uma entrevista no seu programa, todo mundo dá notícia, o que prova que a sua audiência está boa. Parabéns. E agradeço as oportunidades que tem nos dado. Mas o setor de indústria, se nós for focar os números que encerraram o ano de 2015, a perspectiva não é boa. Os juros subindo, quer dizer, o Banco Central elevando a taxa Selic hoje para 14,25%, e isso arrasta uma série de custos para cima. A gente tem trabalhado, e vamos trabalhar, a federação, juntamente com a CNI, e os órgãos, as lideranças do país têm se unido na busca de conscientizar o poder, o governo, os governos de todos os níveis, de que um país, para ter desenvolvimento, ele tem que viabilizar as atividades econômicas. Mas é preciso que a voz das lideranças do setor produtivo ressoe
dentro dos palácios, que seja do Palácio do Planalto, do Palácio das Esmeraldas, no Palácio das Campinas. Então, aquilo que a gente tem para colocar, que tenha ressonância. E aí sim nós poderemos irmanar com nossos governos na busca de aumentar as atividades econômicas e, dessa forma, atingir os objetivos do governo, atingir os objetivos das empresas e atingir principalmente os objetivos dos trabalhadores. Eles não podem mais continuar perdendo o seu emprego. Eu quero agradecer a sua participação, sua contribuição aos nossos 2 entrevistados de hoje e você que escolheu nos assistir. Obrigado pela audiência. Até próxima semana no programa Negócios, na quinta-feira às 22h45. Um grande abraço. Programa Negócios, com Depré Bucar.